importante. Bem, então a gente estava falando do exercício das fumarolas, né? Pensando que condições essas fumarolas podem ser propícias para formações de compostos orgânicos, dois químicos da Alemanha descobriram que a seguinte reação pode ocorrer em condições semelhantes. Então você tem aqui o tiometanol, que reage com monóxido de carbono para formar a fumarola. Pessoal, então, só falando mais um pouquinho da nomenclatura, né? Lembra que eu falei para vocês que quando você tem esse grupamento aqui, quando você tem esse grupamento aqui, você tem um álcool, né? Então, por exemplo, esse daqui é o metanol. Esse daqui é o etanol. Quando você substitui o oxigênio do álcool por um enxofre, você tem o tioálcool. Então, esse daqui é o tiometanol. Lembra que eu tinha falado para vocês? Esse daqui é o sulfato. Se você substitui um oxigênio do sulfato, lembra que eu falei para vocês? Você substituiu um oxigênio do sulfato por um enxofre. Como é que isso daqui chama? Tiosulfato. Ó, sulfato, sulfato, tiosulfato. Então, a reação que a gente tem, aqui é só para vocês lembrarem da nomenclatura enquanto a gente faz a estequiometria. Lembra que eu falei para vocês que no decorrer do curso vocês vão se acostumando com a nomenclatura, né? Então, a reação que vocês têm, a reação que vocês têm é o tiometanol, que reage com monóxido de carbono para dar a fumarola. Se você começar a reação com 10 gramas de tiometanol, oi. Ah, tá, né? Senão não seria a fumarola, né? Então a gente tem CO, S, CH. Perfeito. Então, o que o exercício está te falando? Que você tem uma massa de tiometanol igual a 10 gramas. Qual é o rendimento teórico dessa reação? Sendo que você tem excesso, de monóxido de carbono. O que complica um pouquinho mais esse exercício é que nesse exercício eu não dei para vocês as massas moleculares, né? O que complica um pouquinho esse daí é que eu não dei para vocês as massas moleculares, então você vai ter que calcular as massas moleculares para poder resolver o exercício. Ok? Qual que é a massa molecular do tiometanol? 40 gramas mol?
E qual que é a massa? Eu vou escrever a fumarola, eu vou escrever só um F para não ter que desenhar toda aquela fórmula. Qual que é a massa atômica da fumarola? Então, você imagina que é uma reação 2 para 1. Você vai escrever que o número de mols de tiometanol é igual ao número de mols de fumarola. Você imagina que a estequiometria da reação é 2 para 1, então 2 vai ficar do lado do número de mols da fumarola. Então você vai escrever que a massa do tiometanol dividido pela massa molecular do tiometanol é igual a 2 vezes a massa da fumarola dividido pela massa molecular da fumarola. Então a massa da fumarola é igual à massa do tiometanol dividido por 2 vezes a massa molecular da fumarola dividido pela massa molecular do tiometanol. Tá? É 91? Ah, tá. É 91. Perfeito. Então, esse exercício é igual aos outros, é bem simples, né? É só você substituir. Então, a massa da fumarola é... A massa de tiometanol que a gente obteve foi 48 gramas. A massa é 10 gramas, dividido por 2, vezes a massa molecular da fumarola, que é 91 grama-mol, dividido pela massa molecular do tiometanol, que é 48 grama-mol. Aqui vai dar quanto? 9,47 gramas. Então, você imagina que partindo de 10 gramas de tiometanol, você pode chegar em 9,4 gramas de fumarola. Pessoal, agora a gente vai para o... Esse daí foi o exercício de número 20. É. Esse é o teórico. Se ele tivesse me dado, falado, mas eu obtive 5 gramas, né? Aí seria o real. Aí você faz o real pelo teórico, multiplica por 100. É. Olha, então a gente fez o exercício 20, vamos para o exercício 21. Carbeto de alumínio reage com água para produzir metano. Se 144 gramas de carbeto de alumínio foram decompostos e se apenas 10 gramas de metano forem obtidos, qual será o rendimento percentual da reação? Agora esse sim. Vocês entenderam? Você tem que calcular o rendimento teórico e dividir pelo rendimento... Você vai dividir o rendimento real pelo rendimento teórico para saber qual que é o rendimento da reação. Tá? Então, esse exercício também é para vocês não esquecerem. Tu vai começar fazendo o quê? Vai achar o reagente limitante, vai calcular o rendimento teórico através da massa do reagente limitante e, por fim, calcular o rendimento da reação. Então, agora a gente vai fazer... o exercício de número 21. Então, esse daqui é o exercício de número 21. Você vai ter aqui o carbeto de alumínio. O carbeto de alumínio reage com 12 mols de água para dar 4 mols de hidróxido de alumínio e 3 mols de metano.
Aí ele está falando, então você tem uma massa, ó, a massa do carbeto de alumínio, né, esse daqui é o carbeto de alumínio. Está falando que se você tiver uma massa de carbeto de alumínio igual a 144 gramas, se você tiver uma massa de carbeto de alumínio igual a 144 gramas, qual que vai ser a massa de metano que você vai obter? Metano é CH4, né? O carbono faz 4 ligações. Eu tinha desenhado o CH3. Então, vamos lá. Então, é só calcular o rendimento teórico da reação, né? Ele já falou que a água tem um excesso. Eu não preciso calcular o reagente limitante, né? Ele já falou que eu tenho a água em excesso. Eu só preciso calcular. Então, através da massa do carbeto de alumínio, a massa teórica de metano que eu posso gerar. Então, você vai escrever o número de mols de carbeto de alumínio é igual ao número de mols de metano, né? Você vai ver a estequiometria da reação, ela é 3:1, então o 3 fica daqui. Então, você vai ter 3 vezes a massa do carbeto de alumínio, dividido pela massa molecular do carbeto de alumínio, que é igual à massa de metano, dividido pela massa molecular do metano. Então, você vai colocar que a massa de metano formada vai ser igual a 3 vezes a massa do carbeto de alumínio, vezes a massa molecular do metano, dividido pela massa molecular do carbeto de alumínio. Então, é bem simples, ó. Você vai fazer 3 vezes 144 gramas e multiplica. Lembra que eu não coloquei a massa do metano, mas o carbono é 12, o hidrogênio é 1. Então, você tem 12 mais 4, 16 gramas a mol. E a massa molecular do carbeto de alumínio é 144 gramas a mol. Então fica fácil, né? Só cortar 144 com 144. Aí eu nem vou precisar da calculadora, é só 3 vezes 18, que vai dar 48. Perfeito. Então, ele quer saber qual que é o rendimento teórico. Então, você imagina que o rendimento teórico dessa reação é 48 gramas. Se todo o carbeto de alumínio for convertido em metano, todo o carbeto de alumínio for convertido em metano, você vai obter só 48 gramas de metano. Aí ele quer saber qual que é o rendimento dessa reação. Ele quer saber qual que é o rendimento dessa reação. Se uma massa de metano de apenas 10 gramas foi obtida, qual será o rendimento da reação? É só você fazer 10 gramas dividido por 48 gramas vezes 100%. Isso daqui vai dar quanto? Então, o rendimento dessa reação é de apenas 20,83%. Alguém ficou com alguma dúvida? Vocês viram, pessoal? É sempre o mesmo esqueminha, tá? No caso, eu já sei que o reagente limitante é o carbeto de alumínio. Número de mols de carbeto de alumínio é igual ao número de mols de metano. Como não é uma reação 1 para 1, eu vou usar a estequiometria.
Tá? Então, você pensa que se eu tenho 1 mol de carbeto de alumínio, eu vou conseguir no máximo 3 mols de metano. É que eu falei, tá, mas eu não consigo medir mol, consigo medir massa. Então, essa fórmula que está em função do número de mols, eu vou passar para massa dividido por massa molecular, porque a massa molecular é padrão, né? A massa molecular eu sei calcular e a massa eu consigo medir, né? Então, eu vou calcular a minha massa de metano, eu só vou passar esse termo para cá multiplicando. Então, vai ser a massa do meu carbeto de alumínio vezes 3, dividido pela massa molecular do carbeto de alumínio, multiplicado pela massa molecular do metano. Você imagina que quando eu faço esse passo aqui, tá vendo? Eu determino o número de mols de carbeto de alumínio. Aí tá, se eu tenho 1 mol de carbeto de alumínio, eu vou ter 3 mols de metano. Quando eu multiplico o número de mols pela massa molecular do metano, eu tenho a massa do metano. É que eu falei, no ensino médio, o professor de química faz 3 regras de 3 para chegar nisso daqui. Eu acho que tem muita chance de você se perder no meio desse monte de regra de 3. Não precisa fazer regra de 3. Né? Tem muita chance de você se perder no meio desse monte de regra de 3. Pessoal, agora o exercício 22 ele é mais complicado. Agora a gente vai fazer o exercício de número 22. Agora vamos fazer o exercício de número 22. Então vamos lá? O metanol pode ser fabricado pela reação de monóxido de carbono e hidrogênio. Então, hoje é um tema atual esse negócio do sequestro de carbono. Hã? Hã? Ah. Então, uma coisa que é muito comum, uma coisa que se fala muito hoje é do sequestro de carbono, sabe? Você imagina que a combustão de combustíveis fósseis, você tem aqui o carbono, ele vai reagir com o oxigênio. Quando você queima combustíveis fósseis, ele vai dar dióxido de carbono. Aí você imagina que o dióxido de carbono é um dos gases do efeito estufa, né? Você imagina que você tenha... Por que eles falam efeito estufa? Você imagina que a luz que vem do Sol ela tem um comprimento de onda. Quando ela bate no solo e ela esquenta a superfície terrestre, ela vira energia térmica. A energia térmica tem um comprimento de onda menor. Né? Então você, quer dizer, um comprimento de onda maior. Aí ela não consegue escapar, ela não consegue escapar por um vidro, por exemplo. Por isso que tem a estufa, que é para esquentar. Você imagina que o CO2 ele funciona igual aos vidros na estufa, ele não deixa o calor escapar da Terra. Né? Você imagina que o efeito estufa, de toda forma, ele que permite a vida na Terra. Porque se não tivesse efeito estufa na Terra, a nossa temperatura a gente está reclamando do calor, que está 40 graus, a gente já está muito mais triste se tivesse menos 30, menos 35, né? Você não ia nem poder pôr a cara lá, que o teu rosto ia congelar se pusesse a cara na rua.
Então, você imagina que a gente tem essas temperaturas tão amenas na Terra por causa do efeito estufa. Então, o CO2 é um dos gases do efeito estufa. Então, o pessoal está tentando hoje eliminar a emissão de CO2, mas é impossível você queimar alguma coisa sem emitir CO2. Quando você queima combustível fóssil, o CO2 sai numa proporção de 14% com nitrogênio. Tá? Então, existem várias possibilidades, né, para você remover esse CO2. Então, uma das possibilidades que o pessoal estuda é você reagir o CO2 com óxido de cálcio. Aí isso daqui vai dar o carbonato de cálcio. Aí esse carbonato de cálcio você pode regenerar aquecendo. Você vai regenerar esse carbonato de cálcio aquecendo. Você aquece ele depois. Melhor, você está concentrando nessa primeira etapa o CO2. Aí o carbonato de cálcio ele vai virar óxido de cálcio de novo para alimentar esse processo e vai liberar o CO2. Aí tem aquele problema, tá? O que a gente vai fazer com esse monte de CO2, né? Já pensaram em fazer gelo seco para pôr em bebida, né? Aí vai faltar bebida no mundo, né? Para você fazer drink com todo esse CO2. Então eles estudam o que a gente pode fazer com esse CO2. Não sei se vocês sabem, na indústria do petróleo, né? Você imagina que o petróleo está sempre em mistura com gás natural, que é o metano. Então você imagina que quando a pressão do poço cai, você fura, uma pressão aqui fora é muito menor que no poço, o petróleo sobe. Quando passa um determinado tempo da produção do poço de petróleo, ele não tem mais pressão para o óleo subir. Então, uma coisa que eles fazem é jogar esse CO2 dentro do poço de petróleo para aumentar a pressão e fazer o petróleo voltar a fluir. E uma das outras possibilidades que o pessoal inventa para o carbono é você voltar a fazer o dióxido de carbono ou o monóxido de carbono. Você vai fazer o dióxido de carbono reagir com carbono, aí você vai ter o monóxido de carbono. Uma das ideias que o pessoal tem hoje é fazer esse monóxido de carbono reagir com hidrogênio para fazer metanol. Né? Agora, você vai imaginar que os motores que a gente tem, eles funcionam bem com etanol. Mas com metanol eles já não funcionariam com metanol. Seria necessário você ter uma adaptação do motor para ele funcionar Seria necessária uma adaptação do motor para ele funcionar como metanol, com metanol. Então, mas enfim, uma das ideias que o pessoal tem hoje é você pegar esse monóxido de carbono e fazer metanol, combustível com ele. Então, a reação que a gente vai estudar é justamente isso. Né? Ele tem a ver com o sequestro de carbono e o aproveitamento, né? Aproveitação é complicado. E o aproveitamento desse monóxido de carbono para a produção de combustíveis. Então, você vai vir aqui. A questão é a questão de número 22. O metanol pode ser fabricado pela reação de monóxido de carbono e hidrogênio. Então, você tem aqui o monóxido de carbono. Ele vai gerar o metanol. Qual massa de hidrogênio é necessária para produzir 1 litro de metanol se essa reação possui um rendimento de 50% sobre certas condições? Então, ele quer saber qual que é a massa de hidrogênio necessária para que você produza 1 litro de metanol. Para que você produza ele está falando que a densidade do metanol é de 0,791 grama por ml.
E ele está falando que o rendimento dessa reação é de apenas 50%. Como que a gente resolve esse daqui? Ó, quando a gente for para o laboratório de ensino, uma das primeiras aulas que a gente vai fazer é a determinação da densidade, né? Você já deve saber que densidade é igual massa sobre volume, tá? Então, se densidade é igual massa sobre volume, você pode falar para mim que massa é igual a densidade vezes o volume. Aí você vai precisar lembrar desse conceito para o preparo de soluções, que a gente vai ver depois, né? Depois de estequiometria, a gente tem o preparo de soluções. Tá? Então, você imagina que a massa vai ser igual à densidade vezes o volume. Então, a densidade é 0,791 gramas por ml, vezes o volume, que é 1 litro. Tá? Então, você imagina que... pessoal, esse daqui está dividindo, não está? Ó, é litro a menos 1, né? O que quer dizer o M? 10 a menos 3, né? Se eu divido alguma coisa por 10 a menos 3, isso dá quanto? 1 dividido por 10 a menos 3. Hã? 1 dividido por 10 a menos 3. Não, ó, você tem 1 dividido por menos 10 a menos 3. Não, 10 a terceira. Então, você tem, ó, lembra do negativo? Então, você tem 0,791 vezes 1. Não precisa da calculadora, né? 0,791. Vai cortar litro com litro, vai sobrar gramas, e o M está menos 1. Esse M quer dizer 10 a menos 3. Então, você vai ter 0,791 dividido por 10 a menos 3, que é o mesmo que você multiplicar por 1.000. Então, uma massa de 1 litro de metanol representa 791 gramas. Tá? Então, a massa de metanol que eu quero produzir é igual a 791 gramas. Então, agora, a gente vai fazer aquele esquema que a gente fez a aula inteira. Você vai escrever que número de mols. Você vai escrever que número de mols de hidrogênio. Você imagina que o reagente limitante que vai ser o hidrogênio, né? Você imagina que o monóxido de carbono é um subproduto, né? Ele está vindo do sequestro de carbono, o monóxido de carbono que você tem, e o hidrogênio, sim, que é caro, né? Você consegue obter hoje o hidrogênio só através da decomposição de hidrocarbonetos de cadeia curta, né? Já deve ter feito no ensino médio aquele negócio de hidrólise da água, mas você imagina que é um processo caríssimo. Ele inviabiliza qualquer processo industrial. Então, você tem o número de mols de hidrogênio é igual ao número de mols de metanol. Então, você vai colocar o coeficiente trocado, né? Você vai colocar o coeficiente trocado, por quê? Porque se eu tiver 2 mols de hidrogênio, eu vou gerar só 1 mol de metanol. Então, a gente vai fazer igual fez a aula inteira, a massa do hidrogênio dividido pela massa molecular do hidrogênio é igual a 2 vezes a massa do metanol dividido pela massa molecular do metanol. Então, você imagina que a minha incógnita é a massa do hidrogênio. Essa aqui é a minha incógnita, é isso que o exercício está me perguntando. Então, eu vou falar que a massa do hidrogênio é igual a 2 vezes a massa do metanol vezes a massa molecular do hidrogênio
dividido pela massa molecular do metanol. Então, isso daqui vai dar 2 vezes 791 gramas. Isso daqui, essa massa corresponde a 1 litro de metanol. Essa massa corresponde a 1 litro de metanol. Aqui você tem a massa molecular do hidrogênio, que é 2. Lembrando que a minha prova é teste, mas não é por isso que quando você for resolver o exercício, você não vai colocar as unidades. Lembra que vocês são engenheiro, o engenheiro sempre tem unidades, né? Tem muito problema que dá porque o pessoal não coloca a unidade, e depois no final o pessoal não sabe se é polegada, se é milímetro, né? Se é metro, se é pé. Né? Então o engenheiro sempre usa unidades e a massa molecular do metanol é 12 mais 4 mais 16. Então vai dar 32. Quanto que isso vai dar? Vai dar 98. Hã? Quanto que dá isso aqui? Tá, 98. Tá, vamos arredondar, 98 gramas. É essa a resposta? Se for arredondar, vamos por 99. Minha prova eu nem vou pôr vírgula depois dos números. Tu não vai ter aquele negócio, a resposta é 98 ou 99, tá? É essa a resposta do exercício? Não? Você imagina que isso daqui se fosse 100%, né? Então você imagina, vou até aqui pôr um 99 aqui para dar 99 gramas para dar espaço. Você lembra que você tem aqui o rendimento, certo? Isso daqui é igual à massa teórica, isso daqui é igual à massa real que você obtém, e esse daqui é o teórico, né? Então, se você quer saber a massa real que você vai obter do teu produto, é só você fazer a massa teórica vezes o rendimento. Basicamente, você tem que dividir essa massa por 2, né? Porque o rendimento é 50%, né? Então, tendo em vista um rendimento de 50%, tendo em vista um rendimento de 50%, você imagina que a massa de hidrogênio que você vai precisar é 99 dividido por 0,5. Que vai dar 198. Hã? Hã? Quê? É. Isso? Acho que eu me expressei mal aqui. Espera aí. Isso daqui é o real dividido pelo teórico, tá? Não, mas aí você está entendendo? Você vai precisar de menos massa. Você está entendendo? Se a minha reação fosse 50%, se a minha reação fosse 100%, eu ia precisar de 99 gramas. Eu estou falando que meu rendimento é menor que 100%, meu rendimento é menor que 100%, e mesmo assim eu vou ter um rendimento maior, tá? É que você tem que colocar o... Você imagina que aqui é o contrário, entendeu? Porque aqui é a massa do produto. E eu te perguntei com relação à massa do reagente. Entendeu? É o contrário. Porque aqui seria para a massa do produto, só que eu falei com relação à massa do reagente. Entendeu? Aí é troca. Aí é multiplicado e fica por dividido. Não, fica 99 dividido por 0,5. É. Então vai precisar do dobro. E dividir por 0,45.
Na verdade, o exercício do livro, e que também está na prova, é 77. Só que aí o pessoal também não entendia, entendeu? Eu falei, então eu vou pôr por meio que eles vão entender a proporção lógica. Se eu não fizesse conta nenhuma, você já ia saber que é esse valor, né? Ó, se 100% do meu hidrogênio é convertido em metanol, eu ia precisar de 99 gramas. Mas só a metade dele é convertido em metanol, então eu vou precisar do dobro. Entendeu? Aí, mas assim, no livro, acho que era 0,74, e com 0,74 não é tão linear, né? Mas é a mesma coisa, na prova, é o mesmo exercício, só que eu coloquei 0,74% o rendimento. Então você vai calcular o rendimento, você vai calcular para 100% de rendimento e vai dividir pelo rendimento da reação. Se eu falar que é 32%, você divide por 0,32. Se eu falar que o rendimento da reação é 0,79, você divide por 0,79. Pessoal, exercício de número 23. A capsina, o composto que dá sabor picante de pimenta, tem fórmula C18H26NO3. Se você comer 10 gramas de capsina, qual a quantidade de matéria que você consumiu? Pessoal, então esse daqui é um exercício para você mensurar, né? Por que que a gente usa o mol? Esse daqui é um exercício que é só para você mensurar como é pequeno o mol. Né? Você imagina o seguinte, que o tanto de átomos que tem dentro de um mol. Então você imagina que 10 miligramas, quando você for para o laboratório, você vai ver, é impossível você pesar 10 miligramas. É uma massa muito pequena. Então você tem 10 miligramas de capsina. Ele está falando que a capsina tem massa molecular C18, H27, NO3. Isso daqui é a capsina. Então, você comeu uma massa de capsina igual a 10 miligramas. Ele quer saber quantos átomos de capsina você ingeriu. Né? A primeira coisa que você tem que fazer, então, é calcular a massa molecular da capsina. Então, você imagina que para calcular a massa molecular da capsina, você tem 18 carbonos. Né? Então, você tem 18 vezes 12. Você tem 27 hidrogênios. Né? Então, você tem 27 vezes 1. Você tem um nitrogênio. Então, você tem 1 vezes 14. E você tem 3 oxigênios. Então, você vai fazer 3 vezes 16. Tá? Tem 3 oxigênios. Então, aqui você vai fazer 3 vezes 16. Então, você imagina quanto que é 18 vezes 12? (216) mais 27, mais 14, mais 48. Então, se você não quiser usar a calculadora, né? Aqui 12 vai 2. Aqui você tem 12 mais 13.
Então aqui dá 5, vai 2. 2 mais 1, 3. 5. 3, 10, vai 1. É 305? Então é 305 a massa molecular da capsina. Então você imagina que se eu tiver 305 gramas de capsina, eu tenho 1 mol de capsina. No entanto, eu ingeri apenas 10 miligramas de capsina. Eu quero saber, então, quantos átomos de capsina eu ingeri. Pessoal, você não pode sair do meu curso sem saber cálculo estequiométrico. Tá? Os estados de oxidação os principais estados de oxidação, né? Você pode até esquecer, mas depois você clica ali, você lembra sempre da tabelinha periódica do PubChem. Então é só você clicar em cima dela, você vai ver os principais estados de oxidação. Lembra também que a coisa que você tem que se lembrar sempre é que o número da família quer dizer o número de elétrons que ele tem na camada mais externa. Então eu tenho família 4A, 4 elétrons na camada mais externa. Família B3, 3 elétrons na camada mais externa, tá? Então você vai ter que transformar de massa para número de mols. Então é só eu fazer a massa dividido pela massa molecular que eu vou ter o número de mols. A massa é 10 miligramas. Lembra sempre que quando vocês são engenheiros, né? O engenheiro nunca faz isso. O engenheiro nunca apresenta um relatório, escreve um TCC, uma tese, com um número quebrado, 0,0. Entendeu? Então, se você é um engenheiro fala que valor é esse, você vai multiplicar por 1000, né? Aí você vai falar que é 10 mil alguma coisa. Nunca coloca número quebrado. Então, você lembra que esse M quer dizer 10 a menos 3, tá? Então, você tem 10 miligramas dividido pela massa molecular da capsina, que é 305 grama-mol. Ó, você tem 10 miligramas, o M eu coloquei como 10 a menos 3. Vai cortar grama com grama. Você tem 10 dividido por 305. Isso daqui vai dar quanto? (3,27) Menos 5. Você imagina que se você fizer 10 dividido por 305, vai dar... Se você fizer 10 dividido por 305, daqui vai dar 0,327, né? 0,0? Quanto? 327. Então, você imagina que você vai trazer a vírgula para cá, você vai multiplicar por 100, né? Então, isso é 10 a menos 2, você tinha já 10 a menos 3, fica 10 a menos 5 aqui. Então, você tem 3,27 vezes 10 a menos 5 mols. Aí você lembra que o mol, ele quer dizer o número de átomos que você tem. Eu nem vou usar número quebrado, eu já vou falar que o mol é igual a 6 vezes 10 a 23. Tá? Então, quantos átomos eu vou ter? Quantas moléculas eu vou ter? Qual que vai ser o número de moléculas de capsina que eu tenho em 10 miligramas? Vai ser 3,27 vezes 10 a menos 5 mol, vezes 6 vezes 10 a 23. Quanto que é 3,27 vezes 6? Não, só faz aqui, ó, 6 vezes 3,27. Quanto que dá? 19,62. Aí você lembra daquela propriedade dos expoentes, né? Ó, por exemplo, eu tenho 10 elevado a A vezes 10 elevado a B. Isso daqui é igual a 10 elevado a A
mais B. Isso aqui é a propriedade dos expoentes, né? Então, você tem isso daqui vezes isso daqui é 19,62. Isso daqui vai ser 23, não é menos 23, não. Então, isso daqui vai ser 10 elevado a 23 menos 5. Então, aqui eu vou pôr uma vírgula para cá, né, para ser mais um 10. Eu ponho depois. Então, isso aqui vai ser 19,62 vezes 10 elevado a 18. Agora, se eu quiser fazer igual um verdadeiro engenheiro, eu não vou falar que é 19,62, eu vou falar que é 1962 elevado a 19. Tá certo? Perfeito. Então, você imagina que em apenas 10 miligramas de capsina, você tem 1,96 vezes 10 a 19 átomos. Quem está com o caderno, tenta escrever, se você fosse colocar, né? Imagina que cada 3 zeros é 10 a terceira. Mas tenta escrever esse número. Vai uma linha do caderno. Diga. Isso. Isso. É só a quantidade de moléculas, né? Porque o átomo você imagina que seria só carbono, hidrogênio, né? Qual que é a quantidade de moléculas? Mas é que eu falei, a prova é teste, né? Então você vê um valor 10 a 19, 10 a 19, 10 a 20, aí você imagina que é átomos, tá? Hum. Como é que é? Para eu ter aqui isso vezes isso e para eu aplicar essa propriedade aqui nesses exponenciais. Foi? Eu não entendi. Sim. Mas eu diminuí, ó, menos 5 de menos 23. De 23 eu subtraí 5. Eu podia ter feito com a calculadora científica de uma vez, sabe? Sem aplicar nada, sabe? Eu podia simplesmente fazer 10 vezes, eu podia fazer 10 vezes 10 a menos 3, que é converter de miligrama para grama, e dividir pela massa molecular, aí ia ter o número de mols. Aí era só multiplicar por 6 vezes 10 a 23, eu podia fazer tudo na calculadora. Aí você pode fazer que vai ver que vai dar um 9. E eu subtraí sim, ó, tá vendo? Vê que o menos 5, aqui eu tenho 3,27 vezes 10 a menos 5 mols. O mol é 6 vezes 10 a 23. Entendeu? Então eu subtraí o 5 do 23, porque aqui eu estou multiplicando expoentes.
Agora é o 24. Pessoal, exercício de número 24. (20 gramas de ouro e 20 gramas de cloro são selados no recipiente e aquecidos até a reação estar completa. O produto é cloreto de ouro 3. Que massa de cloreto de ouro é formada? Pessoal, eu sempre perguntava isso na prova para ingressar no mestrado. Era muito difícil alguém acertar. Falei, o pessoal já era formado em química, vocês estão no primeiro semestre de engenharia. Vamos lá, o que vocês acham que vai acontecer? Qual que vai ser o produto da reação entre o ouro e o cloro? O ouro é o quê? Ele é um metal. Quais são os principais estados de oxidação do ouro? O ouro ele está em qual família da tabela periódica? Não, lembra que a família B você não começa 1B, 2B, 3B. Você começa 3B, 4B. Aí lá na ponta é 1B, 2B, 1B. Ó, se você olhar para a família do ouro, né? Vê que a prata está ali na família do ouro. Né? Essa daqui é a família 1B. Se você for olhar ali para o zinco, para o cádmio e para o mercúrio, essa daqui é a família 2B. A gente chama essa daqui de família 2B, que o principal estado de oxidação desses metais é mais 2. Né? Por exemplo, o zinco você só encontra como zinco 2+, o cádmio como 2+, o principal estado de oxidação é o mercúrio, mas o mercúrio é uma exceção à regra. O mercúrio, ele forma esse tipo de cátion aqui. Você vai falar que o estado de oxidação do mercúrio é mais 1. Esse daqui é o mercúrio 1. Hg2, 2+, mercúrio 1. E na família a prata, por exemplo, ela só tem estado de oxidação mais 1. Você não encontra a prata em mais nenhum outro estado de oxidação. Agora o ouro, ele é uma exceção à regra. O ouro tem estado de oxidação mais 1 e mais 3. Onde o estado de oxidação mais estável dele é o mais 3. Então, quando o ouro forma algum aleto, ele vai formar preferencialmente o cloreto de ouro 3. Tem que balancear essa reação. Como é que balanceia? Tem que balancear essa reação, né? Ela está balanceada? Ah, tá. Eu estou fazendo alquimia aqui. O ouro está virando alumínio. Não faço essas coisas só para ver se vocês estão prestando atenção. Tem que balancear, deixa eu ver. 3, né? Então eu posso multiplicar tudo por 2, né? Aqui por 2 e por 3. Agora tá certo. Eu tenho 2 ouros, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. O número de cloros e de ouros está igual. Né? Muito bem. Então agora você tem estequiometria da reação, agora falta você saber quem é o reagente limitante. Ele está falando que você tem 20 gramas de ouro e 20 gramas de cloro. Quem que é o reagente limitante? Você vai escrever número de mols de ouro é igual número de mols de cloro. Vai colocar os coeficientes trocados, 3 e 2. E vai fazer, então, 3 vezes a massa do ouro, dividido pela massa atômica do ouro, é igual a 2 vezes a massa do cloro, dividido pela massa molecular do cloro.
Então, você tem 3 vezes 20 gramas. A massa atômica do ouro é 197 grama-mol. A massa do cloro também vai ser 20 gramas. E a massa molecular do cloro vai ser 70,9 gramas. Grama-mol, né? Esse lado da reação vai dar quanto? 0,3. E esse lado? Então você imagina que esse lado da Então você imagina que esse lado da reação é maior do que esse. Então você imagina que o reagente limitante é o ouro. É que não era 1 para 1, entendeu? Se fosse, não é bom fazer, porque às vezes hã? É, você pode usar, tipo assim, tem gente que vê isso com mais facilidade, né? Que você imagina o seguinte, se fosse 1 para 1, se fosse uma reação, se fosse uma reação 1 para 1, você vai imaginar, são massas iguais. Então, obviamente, né, o que tem a massa molecular maior, né, vai ser o reagente limitante. Então, você imagina que a massa do ouro é muito maior que a do cloro. Então, já podia imaginar, com certeza, o ouro é o reagente limitante, já que as massas são iguais. Só que não é uma reação 1 para 1, é uma reação 3 para 2. Então, por isso que eu fiz o cálculo. Mas tem umas que são interessantes, sabe? Por exemplo, tem umas reações que têm estequiometria enorme, né? Que nem aquela do enxofre para o flúor. Né? Você imagina que eram 39 mols de flúor para 1 mol de enxofre. Então a massa do enxofre é absurdamente maior que a do flúor, não, do flúor, né? Mas você imagina que o flúor ainda é o reagente limitante. Tá? Enfim, se fosse uma reação 1 para 1, né, você já podia imaginar que o que tem a massa molecular maior é o reagente limitante. Mas como a estequiometria não é 1 para 1, eu fiz esse esquema. Né? Mas se você conseguir visualizar, você pode fazer assim também. Então vamos lá, qual que vai ser a massa de ouro formada? Qual será a massa de cloreto de ouro formada? Qual será a massa de cloreto de ouro formada? É só você vir aqui e escrever massa do ouro, número de mols do ouro, igual ao número de mols de cloreto de ouro. Você imagina que é 2 e 2, né? Então você pode dizer que é uma estequiometria 1 para 1, 2 e 2. Então é só você fazer a massa do ouro dividido pela massa molecular do ouro, que é igual à massa do cloreto de ouro 3, dividido pela massa molecular do cloreto de ouro 3. Então, essa daqui é a sua incógnita, né? Então, é só você passar esse daqui para cá, multiplicando. Então, a massa do cloreto de ouro 3, que será formada, vai ser igual à massa do ouro vezes a massa molecular do cloreto de ouro 3, dividido pela massa molecular do ouro. Então, você tem 20 gramas de ouro, vezes a massa molecular do cloreto de ouro 3, que é 303,3, e a massa atômica do ouro é 197.
Quanto que vai dar? 30? 30,79 gramas. Exercício de número 24. Eu acho muito interessante a gente fazendo esse exercício de estequiometria para vocês não esquecerem mais, tá? É uma parte muito importante, estequiometria. Quando eu fiz faculdade, eu lembro que eu tive uma matéria de 4 créditos só de estequiometria, tá? Então, não reclamem, vocês vão fazer só 2, 3 aulinhas de estequiometria. Eu fiz uma disciplina inteira só de estequiometria, tá? Então, vamos acabar logo com essa parte de estequiometria. O metal alumínio reage com gás cloro para produzir cloreto de alumínio em uma preparação. 255 gramas de alumínio foram postos em um vasilhame fechado contendo 535 gramas de gás cloro. Após a reação terminar, descobriu-se que 300 gramas de cloreto de alumínio foram produzidos. Escreva uma equação balanceada para a reação. Item A. Item B, que massa de cloreto de alumínio pode ser obtida utilizando esses reagentes. Item C, qual é o rendimento percentual de cloreto de alumínio? Então, pessoal, esse exercício é naquele mesmo esquema que... Lembra que eu falei para vocês do estudo de caso? Eles fizeram a prova com o pessoal lá nos Estados Unidos, né, na Universidade da Califórnia. Aí você imagina que todos eles sabiam fazer cálculo estequiométrico, mas eles erravam as questões porque eles não sabiam a estequiometria das reações, né? Então, a questão que nenhum aluno conseguiu acertar era uma reação em que o antimônio reagia com o iodo. Né? Para você balancear essa reação antes da gente fazer o 25. Então, para você saber balancear essa reação, você tem que saber o produto. É impossível você balancear uma reação se você conhece os reagentes, mas não conhece o produto. Aí a maioria dos alunos escreveu isso daqui. Uma vez que ele errou o produto, ele não vai conseguir balancear corretamente. Ele errou o produto, não é esse o produto. Então, é questão, é uma habilidade. Às vezes, por isso que a gente não vai fazer só estequiometria, né? O cara fala assim, o aluno deveria saber que o antimônio está na família 5A. Se ele está na família 5A, ele deve fazer 3 ligações. Né? Então, deveria saber que o produto dessa reação é o triodeto de antimônio. Essa que eu passei para vocês na questão 25, ela é mais simples, né? O alumínio está na família 3A. Se ele está na família 3A, qual que vai ser o produto? Esse daqui é do artigo lá da SUI, What I Can Do About SUI. Né? Que eram os alunos que sabiam fazer estequiometria, mas não sabia balancear a equação também, mas não sabia qual que era o produto da reação. Essa reação é mais fácil de você saber o produto. Eu estou falando que eu tenho o alumínio que reage com o cloro. Qual que vai ser o produto? O alumínio é um metal, não é? Se ele é metal, a única opção que ele tem é perder elétrons. Qual que é o único cátion que o alumínio pode formar? Mais 3. Né? Então, se ele só pode formar mais 3, você sabe que o sal, a carga dele é 0. Então, a única opção que eu tenho é essa daqui. Então, o balanceamento dessa equação é igual ao balanceamento da equação anterior, né? Você imagina que cada 1 mol de alumínio vai dar 1 mol de cloreto de alumínio, mas eu preciso de 3 mols de cloro para reagir com 2 mols de alumínio. Então, no item A, a primeira coisa é saber
escrever a reação química, então eu tenho que saber que alumínio reage com cloro para dar tricloreto de alumínio. Uma vez que eu sei a reação, eu tenho que balancear. Agora sim, a gente vai fazer o item A. Escreva uma equação química balanceada, então a gente já escreveu, esse daqui é o item A. Aí vem o item B. Que massa de cloreto de alumínio pode ser obtida utilizando esses reagentes? Então, quero saber qual que é o rendimento teórico da minha reação, né? Quero saber qual que é o rendimento teórico da minha reação. Para eu saber o rendimento teórico da minha reação, eu tenho que primeiro descobrir quem que é meu reagente limitante. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou descobrir quem que é o reagente limitante. Então, eu vou escrever o número de mols de alumínio é igual ao número de mols de cloro. Vou colocar os coeficientes estequiométricos trocados. Aí eu vou fazer 3 vezes a massa do alumínio dividido pela massa molecular do alumínio. É igual a 2 vezes a massa do cloro dividido pela massa molecular do cloro. Então, esse daqui vai ser 3 vezes. O enunciado do problema fala que a massa de alumínio era de 255 gramas. E ele falou que a massa molecular do alumínio é 27. Ele me deu a massa do cloreto de alumínio. Ele deu a massa molecular do cloreto de alumínio? Ó, massa molecular do cloreto de alumínio. Então, você sabe que o alumínio é 27 e o cloro é 35,45. Então, vai ser 27 mais 3 vezes 35,45. Isso daqui vai dar quanto? Isso aqui é a massa molecular do cloreto de alumínio. Cento e 75. Então, esse daqui vai ser o enunciado do exercício. Falou que a massa de... Eu ainda não vou precisar da massa do cloreto de alumínio, eu vou precisar para o próximo item, né? Mas ele falou que a massa de cloro que foi adicionada ali foi de 535 gramas. E a massa do cloro vai ser 70,9 grama-mol. Quanto que vai dar esse lado da reação? 28? Esse lado? Esse lado dá 28,3 mesmo? Tá? Bem, então você imagina que esse lado é maior que esse. Então, o teu reagente limitante vai ser o cloro. Então, para calcular o rendimento teórico dessa reação, você vai usar o reagente limitante. Então, lembra, número de mols do reagente limitante, que no caso vai ser o cloro, é igual número de mols do produto, que no caso vai ser o cloreto de alumínio.
coloca os coeficientes trocados, então o 3 vai ficar daqui e o 2 daqui. Né? Colocou os coeficientes trocados, né? O 2 daqui e o 3 daqui. Vai escrever 2 vezes a massa do cloro, dividido pela massa molecular do cloro, que é igual a 3 vezes a massa do cloreto de alumínio, dividido pela massa molecular do cloreto de alumínio. Então, para saber a massa de cloreto de alumínio que será formada, você imagina, então, que essa daqui é a minha incógnita. Então, esse 3 passa para cá dividindo. Isso daqui vai multiplicar a massa do meu reagente limitante. Isso daqui vai ser igual a massa molecular do meu produto dividido pela massa molecular do meu reagente. Então, essa equação aqui vai dar 3 meios vezes 535 gramas vezes a massa molecular do cloreto de alumínio dividido pela massa do cloro, que vai dar 70,9 grama-mol. Hã? Onde? Ah, tá. Peraí. Não, peraí. Ó. Ah, tá, eu inverti. Aqui eu pus certo, aqui eu inverti. Quanto que vai dar? 600. Tá bom? Então agora a gente vai calcular o rendimento da reação. Imagina que o rendimento é a massa real que você obteve dividido pela massa teórica. Então você vai colocar o enunciado do exercício falou que foram obtidos 300 gramas. Então você tem 300 gramas dividido por 671 gramas vezes 100%. Isso daqui vai dar quanto? 44,7%. Esse é o rendimento da reação. Ó, 671. Não? Ah. Vai 20 minutos para fazer a chamada. Será que dá tempo de fazer mais um? Hã? Sim, isso. Eu torço para você. É que comigo você sabe, né? Agora com os outros já não sei. Pessoal, então o próximo exercício ele é bem longo, não, a gente vai entender muito se a gente for fazer ele. Então na aula que vem a gente acaba a parte de estequiometria e a gente já dá início a uma nova parte da matéria, tá?
as calças que é naquele camiseta. É pior que você tá sem